A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, mais uma semana trazendo uma lição bíblica para a nossa meditação. Lição número 5, quarto trimestre de 2023, sobre a temática, uma perspectiva pentecostal de missões. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 8, e também do 14 até o 18, pertencente ao capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pedro, porém, pôs-se em pé com os 12, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. O texto áudio diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Situação em que o próprio Senhor Jesus fala para com os discípulos no Monte das Oliveiras, depois de ele ressuscitado, depois de 40 dias, prestes a subir ao céu, exatamente no dia que vai subir para o céu. E ele dá essa recomendação aos discípulos para eles aguardarem a promessa do Espírito Santo, que haveria de vir sobre eles, e eles seriam testemunhas fiéis e verdadeiras. Então Jesus mandou os discípulos irem e ficarem aguardando essa promessa, e eles aguardam. Aguardando, seriam beneficiados com o revestimento do Espírito Santo, chamado de batismo, e por sua vez, esse batismo tornariam eles verdadeiras testemunhas poderosas em qualquer canto que eles estivessem, como, por exemplo, seja em Jerusalém, seja na Judéia, Samaria e até nos confins da terra, terra longínquas de sua naturalidade de nascimento. A verdade prática diz: o Espírito Santo derramado no Pentecostes é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Então, esse Espírito Santo que foi derramado no dia de Pentecostes sobre os discípulos, ou na verdade sobre as 120 pessoas que estavam aguardando essa promessa dada pelo Senhor Jesus, é a mesma situação que se encontra na atualidade, século XXI, Deus desejando também derramar essa mesma porção, esse mesmo revestimento sobre a igreja da atualidade, para justamente serem testemunhas, que hoje em dia essa questão de ser uma testemunha de Cristo está realmente muito decadente, está muito superficial, está carente a igreja de verdadeiras testemunhas, seja a nível eclesiástico, seja a nível discipulado. Precisamos, na atualidade, de verdadeiras testemunhas.
O primeiro tópico da lição já traz em si o tópico correspondente ao tema da lição, que é uma perspectiva pentecostal de missões, ou seja, uma visão pentecostal de missões. Essa visão pentecostal justamente fundamentada nas Escrituras. Primeiro subtópico nós temos somos evangélicos. Somos evangélicos. Por quê? Porque o comentarista ele inicia dizendo, historicamente o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza, ou seja, o evangélico, aquele que se denomina evangélico, ele tem essa enfatização, ele tem essa conotação, essa definição intrínseca sobre a sua vida, na realidade vívida, que justamente aquele que é conhecido como evangélico, logicamente ele tem essas bases que são manifestas sobre a sua vida, de maneira até vocal. Por exemplo, a primeira é o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. Então, ele declarou Jesus como Senhor de sua vida. Aquele que se considera evangélico é porque justamente ele tem um compromisso pessoal com o Senhor Jesus a partir do novo nascimento. Ou seja, entregou a sua vida e agora deixa Jesus dominar ele. Então, a partir do novo nascimento, ele tem esse compromisso. Há muitos que se denominam evangélicos, porém não têm um compromisso pessoal com Jesus. Não nasceram de novo. Ainda são velhas criaturas, ainda são as mesmas pessoas com as mesmas tradições, costumes, hábitos e pecados até mesmo. Então, aquele que verdadeiramente enfatiza-se como evangélico, ele enfatiza que verdadeiramente ele tem um compromisso pessoal com Cristo. Ele é um adorador de Cristo, um seguidor de Cristo. E ele renuncia tudo, carrega a sua cruz e leva até o fim por amor a Cristo. Conforme Mateus, versículo 24 do capítulo 16. O segundo ponto é que ele tem a Bíblia como autoridade de Deus. Então, ele enfatiza a autoridade da Bíblia, ou seja, a Bíblia como a importância maior para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. Então, ele lê as Escrituras, ele medita nas Escrituras, ele ama as Escrituras. Então, ele enfatiza a autoridade da Bíblia. Aquele que se denomina como evangélico, ele tem a Bíblia como autoridade máxima para a sua vida, como a regra de fé e conduta para a sua vida. Então, jamais um cristão que enfatiza-se como evangélico, se denomina e é conhecido como evangélico, jamais ele não terá a Bíblia como autoridade para a sua vida diária. Esse que tem como evangélico, logicamente ele tem a Bíblia como autoridade sobre a sua vida. Ou seja, ele ama a Bíblia, ele lê a Bíblia, ele medita na Bíblia, ele estuda a Bíblia, ele gosta da Bíblia, ele ama a palavra de Deus, principalmente em ouvir, em aprender. Salmo número 1, versículo número 3, a Bíblia diz que ele medita na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Salmo 119, versículo 97, ele diz que o salmista declara: ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação durante todo o dia. Então, jamais um denominado conhecido como evangélico, jamais ele não terá esse hábito sobre a sua vida. Ele tem esse hábito. Se ele não tem esse hábito, então, logicamente, ele não é um evangélico. Ele é um falso evangélico. Não é o verdadeiro evangélico. E o terceiro ponto é que ele enfatiza o apelo de anunciar a Cristo aos outros, ou seja, ele prega Cristo, ele mostra Cristo aos outros. Ele anuncia Cristo aos outros, justamente porque é um mandamento dado por Jesus, Marcos 16 e 15, Mateus 28 e 19. Então, logicamente, ele enfatiza o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento, a autoridade da Bíblia e o apelo de anunciar a Cristo aos outros é o que enfatiza aquele que certamente é conhecido como evangélico. E justamente esses três pontos correspondem à raiz histórica na tríplice ênfase da reforma protestante, protestada, logicamente, por Martinho Lutero, onde
Os 3 pontos seriam a autoridade das Escrituras, que Martinho Lutero enfatizou isso, somente as Escrituras, só pelas Escrituras, é só as Escrituras, tem que ser só as Escrituras, e aí por diante. Então, segundo ponto, a salvação pela fé, ou seja, já não é por obra, já não é por penitência, por indulgência, já não é comprando, já não é pagando, mas é pela fé, e essa fé em Jesus. Terceiro ponto, o sacerdócio universal dos crentes, ou seja, todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que tem a Cristo como Senhor pessoal da sua vida, logicamente, ele tem agora um sacerdócio universal. Ele tem um sacerdócio, agora ele é um sacerdote, ele é um sacerdote eterno, ele é um sacerdote de uma nação santa, é um povo eleito, e agora ele pode se apresentar diante de Deus. Porque justamente quem deu essa garantia foi o Salvador Jesus. Então, Martinho Lutero faz toda essa enfatização em relação a verdadeiramente a autoridade da Bíblia, o compromisso pessoal com Jesus e justamente mostrar Jesus aos demais. Então, subtópico número 2, nós temos aí, somos pentecostais. E por que somos pentecostais? É porque justamente cremos na experiência do Espírito Santo que ocorreu em Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E crendo nessa experiência que aconteceu lá, e justamente porque também pode acontecer nos dias atuais. Então, o que é ser um pentecostal? É aquele que verdadeiramente crê na experiência, no batismo, nos dons do Espírito Santo, e justamente acreditando, crendo que aquilo que aconteceu em Atos dos Apóstolos, lá no princípio da igreja primitiva, depois da ressurreição de Jesus, também pode acontecer e justamente acontece nos dias atuais. Então, é conhecido como pentecostal aquele que verdadeiramente crê na atualidade dos dons espirituais, batismo, o falar em línguas, o profetizar, né, o revelar e aí por diante. Então, é tido como pentecostal aquele que verdadeiramente crê na atualidade dos dons espirituais. Então, o comentarista diz que, nas palavras do missiólogo Paul Pomerville, essa experiência do Espírito Santo perpassou a história da igreja. Ou seja, ela não ficou só lá naquele período da igreja primitiva, há 2.000 anos atrás. Não. A igreja do primeiro século. Ela continua também na atualidade. Então, ela perpassou a história da igreja. Então, ela alcançou até os dias atuais. Ela alcança até os dias atuais. Então, perpassou. Ela continua e continua até ao longo dos dias de hoje, até que Jesus volte para arrebatar a sua igreja. Essa atualidade estará acontecendo. Esses dons estará sendo utilizado, estará em evidência na história e na vida da igreja de Cristo aqui na Terra. Subtópico número 3, nós temos contribuições pentecostais às missões. Qual foi as contribuições pentecostais nas missões? Lá e agora nos dias atuais. Contribuições pentecostais às missões. Então, uma das contribuições pentecostais mais significativas para as missões modernas atuais, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. Então, as contribuições para as missões modernas, sem sombra de dúvidas, é o indispensável papel do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não dá para implantar igrejas. Implantar igreja não falo no sentido de construir uma igreja, mas no sentido de ganhar vidas e ali se encontrar, através daquelas vidas, a igreja de Deus.
Então, sem sombra de dúvida, né, é necessário o papel indispensável do Espírito Santo, porque é ele quem verdadeiramente convence as pessoas. É ele quem verdadeiramente traz as pessoas para Cristo, traz as pessoas para Deus, converte as pessoas a Deus, a Cristo, torna as pessoas em novas criaturas. É o Espírito Santo quem faz isso. Porque ele vai entrar naquela vida e santificá-la, porque agora vai separar exclusivamente ao uso exclusivo de Deus. Nesse sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo, um lugar semelhante ao que os crentes do Novo Testamento deram em Atos dos Apóstolos, conforme Atos 16, versículo 6 ao versículo 10. O que aconteceu nessa situação? Era que eles só iam pela permissão do Espírito Santo. Eles só pregavam pela permissão do Espírito Santo, pela orientação e direção do Espírito Santo. E nessa situação nós podemos ver, se assim você consultar, que eles até tentaram ir e pregar, mas o Espírito Santo impediu deles irem e pregarem, porque o Espírito Santo estava direcionando eles para uma missão, para um lugar específico que tinha tamanha urgência. Então vejamos que é necessário dar esse mesmo lugar ao Espírito Santo para que justamente esse papel indispensável dele seja ativo e executado para a eficiência, a eficácia de sua execução, seja agora trazendo frutos, trazendo vidas e verdadeiramente para estar em Cristo e viverem em Cristo. Então, a contribuição do Espírito Santo nos dias atuais é mais do que necessário. Se bem que há muito falado sobre o Espírito Santo, porém, pouca ênfase, pouca importância tem se dado a ele. O Espírito Santo está sendo entristecido, o Espírito Santo está sendo apagado, o Espírito Santo está sendo verdadeiramente negligenciado. Está virando comum as pessoas agirem naturalmente e ainda alegarem ser do Espírito Santo, sendo que não é. Então é preciso dar essa importância, essa sensibilidade e essa autoridade para ele, para que ele verdadeiramente opere, fazendo assim maravilhas em nosso meio. Final do subtópico, em síntese, a sinopse diz assim: além do compromisso pessoal com Jesus, da autoridade da Bíblia e do apelo de anunciar a Cristo aos povos, os pentecostais enfatizam a presença do Espírito Santo em toda a boa obra. Então, além de afirmar o compromisso pessoal com Cristo, além de afirmar a autoridade da Bíblia, que realmente a Bíblia é uma autoridade, é poderosa, e de anunciar o apelo de as pessoas conhecerem a Cristo, é necessário, e os pentecostais enfatizam a presença do Espírito Santo, que é super importante em nosso meio. Tópico número 2, nós temos a obra missionária depois do Pentecostes. A causa da obra missionária da primeira igreja, subtópico número 1. Qual foi a causa missionária da primeira igreja? Da igreja primitiva, iniciada lá no Pentecostes, depois da ressurreição de Jesus. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. Então, foi o Espírito Santo quem impulsionou a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, a primeira igreja, a igreja instituída por Jesus, a qual Jesus, em Mateus 16 e 18, ele vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, é porque o inferno não vai vencer a igreja. Então, o que impulsionou a obra missionária da igreja primitiva foi o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo toma conta, domina as vidas dos cristãos da atualidade de então eles são impulsionados à obra missionária. Eles são impulsionados a vencer as barreiras, as fronteiras, e justamente com bom êxito, porque estava cooperando com eles, o Espírito Santo.
Então aí eles realizavam curas, milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Aí eles pregavam, anunciavam com excelência e aqueles que ouviam eram gerados fé neles e eles se convertiam ao verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, o soberano de nossas vidas, o Senhor Jesus. Então, por isso, o período em que a igreja cristã viveu seu maior crescimento foi o do primeiro século de nossa era. Então, foi nesse período da igreja primitiva, do primeiro século, a igreja do primeiro século, que a igreja mais cresceu. Por que mais cresceu? Porque a igreja viveu verdadeiramente no teor do Espírito. Viveu sobre a influência do Espírito. Viveu sobre a autoridade do Espírito Santo. Viveu sobre a sensibilidade do Espírito Santo. Viveu sobre a direção, sobre a condução do Espírito Santo. E justamente cresceu bastante e rápido. Não precisou séculos. Precisou apenas de algumas décadas, 3, 4 décadas, para o mundo de então, aonde a igreja primitiva estava inserida, para o mundo conhecerem Jesus, ouvirem sobre Jesus. Então eles, mesmo sobre ameaças de morte, de prisão, mesmo sobre ameaças de surras e chicotadas, mas eles não deixaram de anunciar a Cristo. Uma certa ocasião, o apóstolo Pedro e os demais, no Sinédrio, em Atos capítulo 5, versículo 29, eles foram constrangidos a deixarem de anunciarem a Cristo. Mas Pedro, com os demais, levanta e diz assim: mais importa-nos obedecermos a Deus e não aos homens. Ou seja, Pedro disse: não, nós iremos obedecer a Deus, nós iremos continuarmos obedecendo a Deus, nós iremos continuarmos fazendo a obra de Deus, nós iremos continuarmos pregando a Cristo, nós iremos continuarmos levando essa mensagem de transformação, o Evangelho das Boas Novas, a toda criatura. Então, mesmo sobre a ameaça, e a igreja cresceu, aceitava ricos e pobres, aceitava pessoas intelectuais e pessoas não intelectuais. Por quê? Porque a igreja rompeu as barreiras, rompeu as fronteiras e venceu os obstáculos de então. E não se deixou negligenciar, mas viveu verdadeiramente na autoridade do Espírito Santo. E grandes coisas Deus operou. A igreja cresceu tamanha que os religiosos, os contrários a Cristo, os que eram contra Cristo, até mesmo a classe sacerdotal, estavam procurando uma ideia de como parar e não conseguiam. E nem vai conseguir, nem conseguiram, nem conseguirá para os dias atuais. Isso está no capítulo número 4. A gente podemos ver essa questão em Atos dos Apóstolos. Então, nós temos aí que a igreja cresceu, foi o período em que a igreja mais cresceu. Alguém pode dizer, não, mas a igreja do século XXI está crescendo bastante. Pode estar crescendo em números, mas não em qualidades. Pode estar crescendo em obras arquitetônicas. Pode estar crescendo em membros, mas em fiéis a Cristo, em fiéis a Deus, não. A gente encontramos hoje as igrejas muito heterogêneas, aonde é uma mistura total, aonde muitas vezes o ministério que deveria ser a elite, selecionada, santificada, separada, preparada, capaz, eficiente, não é. E isso prova, se o ministério está dessa seguinte forma, imagine a nave da igreja. Imagine como é que está o conjunto A, o conjunto B. Imagine como é que está o ministério de louvor. Imagine como é que está. Então, vejamos que isso é uma realidade. E basta a gente analisarmos e veremos que isso é uma realidade.
Então, a igreja do primeiro século, ela cresceu bastante, bastante mesmo. Bastou basta a gente ver os primeiros capítulos da Bíblia, justamente em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver as operações maravilhosas que o Espírito Santo fez por meio da igreja. Basta os primeiros 8 capítulos, que na verdade Atos dos Apóstolos totalmente é um livro repleto das obras operadas pela igreja primitiva, pela igreja depois que Jesus sobe para os céus e se entroniza lá, e a igreja agora começa a trabalhar, a igreja começa a cumprir o ID dele, e cumpriram realmente o ID dele. O ID de Jesus, a grande comissão, a ordem que Jesus deu. A igreja cumpriu de maneira eficiente, de maneira ousada, de maneira corajosa. Até porque é para ser corajosa, é para ser valente, é para ser ousada. A igreja não pode ser intimidada por o socialismo, não, pela a política, não. A igreja jamais ela é intimidada. Jamais ela deve ser intimidada. No subtópico número 2, nós temos a expansão missionária da primeira igreja. A igreja missionária, ela expandiu. Ela cresceu tanto, foi o período que ela mais cresceu, que ela expandiu, ela alcançou os 4 cantos da terra do mundo de então, onde ela estava inserida no primeiro século. Ela alcançou, ela expandiu bastante. Então, além das fronteiras da Palestina, ou seja, além da vizinhança de Israel. Então, ela expandiu além das fronteiras da Palestina, da vizinhança de Israel. O livro de Atos dos Apóstolos relata de forma detalhada e precisa o avanço missionário da igreja do primeiro século. Atos dos Apóstolos vai mostrar isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo, que é considerado o maior plantador e ganhador de almas da igreja primitiva, né? Um grande missionário, um grande teólogo, um grande doutor, ele propriamente ele alcançou, ele estabeleceu igreja nas 4 províncias romanas. Ele estabeleceu igreja na Galáxia, ele estabeleceu igreja na Macedônia, ele estabeleceu igreja na Acaia e principalmente na Ásia. Ou seja, nas 4 províncias romanas, ou seja, em todo aquele território do mundo de então, a igreja se expandiu, a igreja cresceu, a igreja norteou, a igreja estava presente. Bastou poucos anos de trabalho, poucos anos de evangelização eficiente, evangelização prioritária, evangelização feita verdadeiramente com amor, com ousadia, com coragem, feita realmente à luz do que as escrituras ensinam. E o mundo daquela época já estava dominado pelo evangelho. Estavam enxertados na videira verdadeira. Estavam voltados para Cristo. Era notório. Então, isso falando só do apóstolo Paulo. Imagine falando sobre Filipe, nosso primeiro missionário transcultural enviado a pregar para um africano. Imagine se levarmos em consideração Barnabé, que foi um grande auxílio, cooperador, fundamental na inserção de Paulo na igreja, que a igreja não queria o aceitar, mas ele foi um papel fundamental, Barnabé. Imagine Barnabé, que foi um homem justo, um homem sincero, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Imagine Pedro, imagine Silas, imagine Filipe, imagine João Marcos, Apolo, Áquila, Priscila. Imagine Timóteo, ensinado pelo apóstolo Paulo, doutrinado pelo apóstolo Paulo, orientado, estabelecido e até oficiado
para rebanhar através do apóstolo Paulo, imagina, e outros mais. Então, a igreja influenciou bastante, a igreja cresceu bastante, expandiu bastante, a igreja não ficou em quatro paredes, não. A igreja não ficou neutralizada, a igreja não ficou estática, não, a igreja expandiu, a igreja cumpriu ele, a igreja foi além das fronteiras. Hoje em dia, os líderes passam séculos numa localidade, num município, numa cidade, numa região, e praticamente não altera o número, a qualidade, não conseguem, porque são rendidos, na verdade, se rendem ao materialismo. Entre aspas, existem grandes homens de Deus que não se rendem ao materialismo, mas faz o ID, avança na inspiração do Espírito Santo e faz verdadeiramente acontecer a tarefa missionária outorgada por Cristo, dada à igreja, e que justamente na competência da liderança. Porque a igreja ela é regida pela liderança, sim. Então é por isso que precisa da influência do Espírito Santo, para que justamente a liderança possa, nessa regência do Espírito Santo, agora liderando conforme ele, e aí repassando para aos demais liderados. Então a igreja cresce bastante. Subtópico número 3, nós temos Deus não faz acepção de pessoas. Pedro se surpreende no fato de Deus não fazer acepção de pessoas, quando ele vai pregar para os gentios, Cornélio, por exemplo, em Atos capítulo 10, como também no capítulo 11, mostrando para a própria igreja em relação a capítulo 10, voltado a Cornélio, que a igreja estava um pouco confusa nesse sentido, e Pedro vai mostrar que Deus não faz acepção de pessoas, porque Deus falou com ele, e justamente Deus salva esse gentil Cornélio, homem piedoso. Como também o apóstolo Paulo, que se tornou o apóstolo dos gentios, um homem que procurava matar, procurava aprisionar os cristãos. Deus usou ele, converteu ele. O próprio Jesus aparece a ele e ele se converte. Então, Deus não faz acepção de pessoas. O capítulo número 9 de Atos dos Apóstolos, versículo número 15 e 16, nós veremos que Ananias até não quer aceitar Paulo, mas o próprio Jesus disse para ele, disse porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, ele vai ver o quanto é agora sofrer pelo meu nome. O quanto ele vai sofrer pelo meu nome, por mim. E Ananias vai, porque entendeu que Jesus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. Apesar do homem fazer, mas Deus não faz. No capítulo número 2, 1 Timóteo, versículo número 7, o apóstolo Paulo ele diz que ele foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e em verdade. Ou seja, ele foi estabelecido por Deus. Ou seja, Deus não fez acepção de pessoas. Deus pegou ele, um homem, trazendo para os dias de hoje, um policial romano, soldado romano, ruim, perverso, cruel, e Deus agora transforma ele em um cidadão dos céus. E agora vai, ao contrário do que ele fazia, ele até vai sofrer. O que ele fazia, ele agora ia sentir na pele. Por amor a Deus, por amor ao Senhor Jesus, ao Evangelho. Então nós temos tudo isso. Então, João ele relata, o apóstolo João, ele relata que Deus ele se interessa pela salvação de todos os homens, conforme a gente podemos ver no Apocalipse, capítulo número
5, versículo 9, versículo 10 e 13. Também o capítulo 7, versículo 9, capítulo 11, versículo número 15. Veremos que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Justamente capítulo número 3, versículo 16 de João, está escrito que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus se interessa pela salvação de todos os homens. A sinopse diz que o Espírito Santo impulsiona a igreja para fazer missões, de modo a buscar os povos não alcançados. Então, a igreja que é impulsionada pelo Espírito Santo para fazer missões, ela vai buscar os povos não alcançados. Ela não vai pescar em aquário de outros. Não, ela vai buscar os não alcançados. É uma tarefa. Buscar os não alcançados. Os já alcançados vai continuar realmente alcançando, cuidando, mantendo, disciplinando, orientando, amando, se doando para não perder. E os não alcançados é uma prioridade. A igreja alcançar os não alcançados. Quem são os não alcançados? Existem as prostitutas, existem os bêbados, existem os drogados, existem os criminosos, existem os homens perversos, maus, adúlteros. Precisamos alcançar, a igreja precisa alcançar esses povos. Não se fechar em si mesma em quatro paredes e passar anos após anos, campanhas e mais campanhas, de todo tipo de campanha. Hoje até uma criança vai lá e cria uma campanha e é estabelecido. Qualquer pessoa vai lá, praticamente, entre aspas. Mas a campanha que a igreja tem e deve ter é a campanha de ganhar almas para Jesus. Tópico número 3. A ação do Espírito Santo e a obra missionária. A ação do Espírito Santo e a obra missionária. A função do Espírito Santo na obra missionária. Subtópico 1. Qual é a função e quais são as funções do Espírito Santo? São várias. Dentre elas, é a de ungir. O Senhor Jesus, em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. Então, o Senhor Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Ele estava ungido pelo Espírito Santo. Quando Jesus está naquela congregação, naquela sinagoga, pega o livro da lei, então se cumpre o que estava escrito sobre ele, justamente Isaías 61. E ele diz, se cumpriu hoje em mim. E saibam vocês que o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para fazer a obra de Deus, as missões. Então, ungir é uma das funções do Espírito Santo. Há muitos que dizem que são ungidos, há muitos que dizem que são prediletos, etc. Porém, passa longe. Então, uma das funções do Espírito Santo é ungir. Outra função do Espírito Santo é inspirar. Inspirar porque verdadeiramente é Ele quem inspira. É Ele quem inspira. A Bíblia Sagrada em Jó 32:8 diz assim, na verdade, há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Então, é o Espírito Santo quem faz o homem de Deus entendido. Porque sem ele não tem como ter a inspiração de Deus. E a inspiração de Deus vem através do Espírito Santo. O homem sem a inspiração do Espírito Santo, ele fala besteira, ele fala tolice, ele fala conversas triviais, desnecessárias e até constrangedoras, e não edifica, e não abençoa, mas sim amaldiçoa, destrói, e aí por diante. Mas um homem inspirado pelo Espírito Santo, ele inspira, ele edifica, ele abençoa, ele conscientiza a necessidade do ser humano se voltar para Deus urgentemente. Então, uma das funções do Espírito Santo é, além de ungir, é inspirar. Além de ungir e inspirar, é separar. O apóstolo Paulo e Barnabé, em Atos da Igreja Primitiva, capítulo 13, versículo número 2, ele separou Paulo e Barnabé. O Espírito do Senhor disse, separai Paulo e Barnabé.
Não foi o homem quem disse separai Paulo e Barnabé. Foi o Espírito Santo. Hoje em dia, quem separa é o homem, não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo quem diz separa A, separa B, separa C. É o homem quem diz separa. Está separado. Vou separar. Por que separa? Porque separa, porque é a seu próprio benefício. E quando o Espírito Santo separa, é para benefício da obra. É para a glória de Deus. Se bem que há homens comprometidos que realmente separam porque o Espírito Santo falou com eles e eles vão lá e executam. Mas na sua maioria é separado de maneira natural, é separado para proveito próprio. É porque concorda, balança a cabeça, confirma com tudo. É porque verdadeiramente dança músicas que se coloca para dançar. Então, o Espírito Santo, uma das suas funções é separar. E a outra, categorizada aqui no subtópico 1, é enviar. É ele quem envia. Sabe quem enviou Jesus lá para o deserto para ser tentado pelo diabo? Lá na tentação do deserto, Jesus com 40 dias e 40 noites. Sabe quem levou ele para lá? Não foi o diabo. Quem levou Jesus para lá foi o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo quem envia. E é ele quem envia. Somente ele quem envia. E quando ele envia, é porque verdadeiramente é preciso enviar. É necessário enviar. Então Jesus foi enviado pelo Espírito Santo. O homem de Deus, ele é enviado pelo Espírito Santo. É enviado pelo próprio Deus. E quando assim acontece, com certeza tem um propósito, tem uma meta, tem uma tarefa, tem uma missão. E essa missão é para a glória de Deus, é para engrandecer a Deus, é para beneficiar almas vindo para Deus. O próprio nosso Senhor, ele foi um homem na terra, separado, inspirado e enviado pelo Espírito Santo, que andava conforme o Espírito Santo. Final do subtópico, ousadia com essas funções do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo dá a ousadia e poder para pregar a palavra de Deus. Há muito ensinamento sobre ousadia e poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Porém, uma vez que o cristão ele nasceu de novo, é uma testemunha de Cristo, e anuncia a palavra de acordo com as Escrituras, o sentido dela, conforme foi escrito, ali está já inserido o poder de Deus, porque é o próprio poder de Deus, inalterável, contido nas Escrituras, manifestado nas Escrituras, e justamente ali está o poder de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz em 16 de Romanos que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus de salvação para todo aquele que crê. Subtópico número 2, nós temos o Espírito Santo capacita para a obra. O Espírito Santo, o comentarista diz, é quem escolhe e envia missionários para anunciar a salvação ao mundo. É o Espírito Santo quem escolhe e envia. Há muitos que dizem que foram escolhidos e foram enviados pelo Espírito Santo. Mas por trás dos bastidores tem toda uma corrupção, tem toda uma injustiça. Mas quando é enviado pelo Espírito Santo, quando verdadeiramente é escolhido pelo Espírito Santo, então ele faz jus ao envio e à escolha. Em Atos 16, temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária
seja realizada. Em Atos 16. Ou seja, como é que o Espírito Santo deseja? Deseja que seja realmente conforme a sua vontade. Não conforme a vontade humana, conforme a vontade do homem. Diz assim a palavra. Nesse sentido, o Espírito Santo também é instrutor dos ministros da palavra de Deus no exercício da proclamação da mensagem no campo missionário. Então, é o Espírito Santo quem instrui a mensagem, seja interno, seja externo, seja para a igreja, seja para ao ar livre, ao campal, né? Seja para ganhar o pecador, seja para manter o discípulo. Então é o Espírito Santo quem instrui na mensagem de transmitir aos ouvintes nesses dois públicos. A mensagem cristocêntrica, teocêntrica. A mensagem que pode ser até dura, mas que é sadia para a saúde, que produz saúde para o neófito, para o novo convertido, para o novo na fé que está principiando a jornada cristã. Então, tanto o ministério público de Jesus quanto o ministério público da igreja primitiva foram iniciados sob a experiência do Espírito Santo. Então, o ministério de Jesus foi iniciado pelo Espírito Santo. A igreja primitiva iniciou pelo ministério do Espírito Santo. E por isso que surgiu tamanho efeito. Jesus consuma a sua obra e a igreja deixou plantada a semente nos corações. E essa semente não morreu. A palavra de Deus. Homens foram decapitados, crucificados, lacerados. Subtópico número 3. Deus age por meio do Espírito Santo. Antônio Gilberto, pastor Antônio Gilberto, já falecido, saudosa memória, na sua obra Verdades Pentecostais, CPAD, ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. E justamente a Bíblia fala sobre isso. Então, aquela que está atuando pelo Espírito Santo não terá dificuldade no evangelismo, na pregação, na direção, na obra. Não terá dificuldade e agora como é que eu faço? Não terá dificuldade. Por quê? Porque o Espírito Santo direciona. O Espírito Santo, ele capacita. Foi selecionado, mas não sei. O Espírito Santo não capacita? Se o Espírito Santo capacita, é porque verdadeiramente é ele quem faz essa obra. Há quem diga que escolheu, mas quem vai capacitar é o Espírito Santo, sendo que aquela pessoa não foi escolhida pelo Espírito Santo. Então nunca aquela pessoa será capacitada. Envelhece e não é capacitada. Por quê? Porque não foi escolhido pelo Espírito Santo. Mas o homem diz que sim. Então não terá dificuldade. Aquela que é atuado, que age, que é operado pelo Espírito Santo, dominado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque verdadeiramente o Espírito Santo ele vai enviar, escolher, capacitar e direcionar os seus trabalhadores, seus filhos. Então a igreja que age pelo Espírito Santo, que atua pelo Espírito Santo, opera pelo Espírito Santo, que vive pelo Espírito Santo pleno, não terá dificuldade em fazer uma obra. Seja ela qualquer que for a categoria, porque vai ter um comentarista diz aqui, assim a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo com eficácia e direção divina. Então, por que falta essa eficácia? Por que falta esse celeiro de evangelismo?
Porque falta essa direção divina. Porque, logicamente, não está dando lugar para o Espírito Santo. É lógico. Não há meio termo. Quando se dá espaço, aí a igreja tem um celeiro de trabalhadores. Não terá dificuldade de ter um trabalhador, mas terá um celeiro. Na igreja do primeiro século, tinha pessoas de diversas categorias, com diversos dons. Se precisasse de um homem para expulsar o demônio, lá tinha. Se precisasse de um homem eloquente nas escrituras, lá tinha. Se precisasse de um homem mestre nas escrituras, lá tinha. Se precisasse de um professor, lá tinha. Se precisasse de um missionário para ir, ele não hesitava em ir, ele ia. Não queria nem saber quantas pessoas tinha lá, ele ia. Não queria nem saber se lá estava esperando ele prisões, açoites, surras, até a morte. Ele ia. Então a igreja primitiva não tinha dificuldade. Hoje é essa dificuldade. Se procurar um pregador, tem uma dificuldade. Se procurar um evangelista, tem uma dificuldade. Se procurar um dirigente de um culto, que seja pelo Espírito Santo, há uma dificuldade. Se precisar de um obreiro para rebanhar, há uma dificuldade. Por quê? Porque justamente como disse aqui Wagner Gabi. Assim a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de trabalhadores. É preciso, é urgente, é necessário. A sinopse do tópico 3 diz assim, ó, para os pentecostais o Espírito Santo é indispensável à tarefa da obra missionária. Essa obra missionária não é somente a transcultural, é local, é regional, é nacional. É aonde estamos inseridos. Então é indispensável o Espírito Santo atuando. Que Deus abençoe a todos, você e sua casa, em o nome de Jesus e até a próxima.